Podemos citar o exemplo do profeta Miguel Oliveira, que é o mais polêmico Sim. da atualidade, né? Que afirma que está fazendo o que ama, que desde sempre ele fazia isso. Então, assim, é o que ele ama. E você, como uma conselheira tutelar, como é que você vê essa questão das crianças na internet, adolescentes? Olha, eu posso afirmar que já superamos o tempo em que crianças e adolescentes eram vistos apenas como miniaturas de adulto, né? Digamos assim. Com o ECA, desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente passa a ser um sujeito de direitos. E junto com esses direitos, não pode existir o prejuízo da proteção integral dessa criança e desse adolescente. Precisa garantir que ele se desenvolva de maneira integral em todos os sentidos, em todos os aspectos, seja físico, mental, moral, espiritual, social. E eu quero citar o artigo 15, que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas que estão em processo de desenvolvimento. Então, a gente não pode se esquecer desse detalhe. O artigo 16 cita alguns aspectos, como direito à liberdade, crença, culto religioso, a liberdade de expressão. Então, existem muitas polêmicas, né? Quando a gente diz respeito a crianças influenciadoras. Mas a gente não pode esquecer também, é direito da criança ter a liberdade de expressão, a liberdade da crença, do culto religioso. Então, é uma linha muito tênue aí que a gente precisa olhar com certo cuidado para a gente não violar outros direitos dessa criança e desse adolescente. Mas quem que deve se responsabilizar, então, bispo, para garantir que esses direitos sejam de fato preservados? Porque no artigo 4º, a criança tem direito à educação, ao lazer, ao esporte, à alimentação, à saúde, mas quem que, de certa forma, tem que ser responsabilizado em efetivar esses direitos? A lei diz, o artigo 4º do ECA, que a família, a sociedade, a comunidade, o poder público, todos, é um coletivo, todos têm o dever de garantir e efetivar a garantia desses direitos dessas crianças. Então, é a família, é a sociedade, é a escola, é a comunidade, todos no papel de garantir a efetivação desses direitos. O artigo 18, bispo, diz que é dever de todos velar, e eu quero aqui chamar a atenção para essa palavrinha velar. Qual que é a definição do velar? É manter-se acordado, vigiar. Então, a criança, ela precisa estar sob cuidados de um adulto, supervisionada por um adulto, gerenciada por uma família, ter esse olhar cuidadoso, de vigia, de zelo, de estou cuidando. Estou olhando por essa criança, estou acompanhando essa criança. Isso é primordial. Agora, se tratando aí, estou acompanhando o tema, né? A construção da carreira ou exploração disfarçada. Podemos ver que temos aí opiniões divididas, né? Mas cada caso precisa ser avaliado e, junto com os casos, as consequências. É de conhecimento de todos que existe uma vasta relação aí de carreiras profissionais, onde a criança e o adolescente passa desde muito cedo entrar nesse processo de preparo, de sonhos, né, de busca. Temos aí os meninos que buscam aí a tão promissora carreira no futebol. Temos também outros que querem aí se tornarem atores mirins ou influencers. E é uma vasta, né? É uma vasta relação de carreiras profissionais. E desde muito logo cedo se começa. Mas podemos citar o exemplo do profeta Miguel Oliveira, que é o mais polêmico da atualidade, né? Que afirma que está fazendo o que ama, que desde sempre ele fazia isso, né? Ele participava dos cultos, ele gravava vídeos, gravava mensagens. Então, assim, é o que ele ama.
E aí eu quero chamar atenção para o artigo 16, onde entra o direito desse adolescente da liberdade de expressão, que é o que ele ama. Ele está fazendo o que ele ama, a liberdade de expressão. E aí entra mais ainda fundo no cunho religioso, né? Que nesse caso é estreitamente ligado ao cunho religioso, o que ele faz. Bom, é preciso se atentar, né? Alguns pontos que jamais devem ser violados. A criança, ela não pode ter o direito dela violado. Então, desde que ela seja gerenciada pela família, pelo poder público, pela sociedade, pela comunidade, e não tem esse direito violado, como, por exemplo, ele está gravando mensagens, ele está socializando isso na rede social, mas ele está deixando de ir na escola. Aí já entra uma violação de direito. E cabe à família, cabe a cada um de nós zelar para que esse direito não seja violado. Então, é nessa linha tênue que eu digo que precisa existir um cuidado especial, um olhar cuidadoso, tanto da família quanto das pessoas que cercam essa criança, para que não aconteça a violação de direito. A criança e adolescente não pode estar fora da escola para ir Uhum. atrás de um sonho. Agora, desculpa E lhe a interromper. Havendo constatação que está havendo exploração dessa criança, desse adolescente, o que pode ser feito? Aonde pode se denunciar? Primeiro passo, pode ser feita uma denúncia, pode ser anônima através do Disque 100. Uhum. Essa denúncia vai chegar até o Conselho Tutelar, que é um órgão que está aqui para efetivar e garantir o direito, que os direitos dessa criança sejam preservados. Então, existe esse canal de denúncia, Disque 100, pode fazer presencialmente também, procure um Conselho Tutelar da região, do seu bairro, e leve essa denúncia adiante. Por quê? Mas não é a criança e o adolescente que tem que ser punido. Como no caso Uhum. do Miguel, do profeta Miguel, não é ele que tem que ser proibido de fazer as mensagens, de participar desses eventos que ele participa. Não, a família tem que ser chamada, a família tem que ser atendida, tem que ser orientada para que ela entenda que precisa existir um gerenciamento desses movimentos que, mesmo sendo o que o adolescente ama fazer, ou um sonho dele, ou que sempre fez, ou que busca fazer, precisa ter um gerenciamento para que outras coisas não sejam deixadas de lado, não sejam violadas, como, por exemplo, o direito à educação, o direito a uma alimentação saudável, o direito a uma rotina saudável de sono, de atividade, né? Então, é muito complexo isso. Por isso que é importante que a família esteja alinhada, que a família esteja assim, com um olhar muito sensível, gerenciando cada movimento e não fazendo trocas, né? Direito da criança é direito da criança. E isso é inegociável. Tá E a bom. partir do momento que está violado o direito, e aí o Conselho Tutelar tem que entrar e atuar em defesa dessa criança e desse adolescente. Quero lhe agradecer pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom. Eu que agradeço. Até. Tchau.